Eu nunca pensei que a palavra traidor pudesse me queimar tanto quanto queimou naquela tarde. Ela saiu da boca do meu próprio irmão, cuspida como veneno, e foi direto para o meu peito. Não bastava ele me detestar em silêncio, ele precisava me destruir diante de todos, diante dos vizinhos que já olhavam para mim como se eu fosse o lixo que a família esqueceu de recolher. O pior? Ele sabia exatamente onde acertar. A cena ainda me lateja na cabeça. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, com meu uniforme amarrotado, o corpo pesado de tanto correr atrás de clientes que nunca estão satisfeitos. Eu só queria entrar em casa, tomar um banho, comer qualquer coisa gelada da geladeira e tentar dormir. Mas quando virei a esquina, vi meu irmão, aquele mesmo que desde pequeno era o orgulho da família, cercado por vizinhos e rindo alto de alguma história. Meu estômago gelou. Eu sabia que, se eu passasse ali, ele não deixaria barato. Olha quem chegou! Ele gritou, apontando para mim como se eu fosse algum criminoso flagrado em público. O traidorzinho da família! Senti os olhos de todos caírem sobre mim. Minha respiração travou. Eu queria perguntar traidor de quê, mas não precisei. Ele continuou, sem piedade. Esse aí que se finge de trabalhador, mas adivinhem? Entregou nossa família por um punhado de moedas. Os vizinhos se entreolharam, murmurando. Meu rosto queimava, minhas mãos tremiam. Eu não entendia por que ele estava inventando aquilo, mas também sabia, não era a primeira vez que ele fazia questão de me pisar em público. Desde sempre, ele e minha irmã gêmea eram os escolhidos, os queridos, os que recebiam os aplausos. Eu era a sombra, a sobra, o peso morto. A diferença é que, naquele dia, ele foi além. Quando tirei meu celular do bolso para tentar gravar suas mentiras, uma prova, qualquer coisa que eu pudesse mostrar à família, ele veio para cima de mim com uma fúria que nunca vou esquecer. Vai gravar, é? Vai me denunciar de novo, traidorzinho? Ele cuspiu, a poucos centímetros do meu rosto. Antes que eu pudesse reagir, ele arrancou o celular da minha mão e, com uma força animalesca, o jogou contra o chão. O som do vidro se estilhaçando ecoou pelo beco estreito como um tiro. Parte de mim quebrou junto com aquele aparelho, porque ali estavam minhas memórias, meus registros, minha única arma contra a narrativa que ele estava inventando. Os vizinhos riram. Alguns fingiram pena, mas ninguém fez nada. Eu fiquei ali, ajoelhado, catando os cacos com as mãos tremendo, enquanto meu irmão me chamava de lixo, de traidor, de fracassado. Naquela noite, trancado no meu quarto, eu pensei em tudo. Pensei em como sempre fui colocado de lado. Minha irmã gêmea era a favorita desde o berço, eu assistia ela ser exaltada enquanto eu era invisível. Ela ganhava os parabéns, eu recebia o silêncio. Ela era a filha perfeita, eu era o erro. Eu já tinha sobrevivido a uma tentativa de sabotagem que quase me matou, minha própria irmã mexeu nos freios do meu carro numa disputa ridícula, e se não fosse um estranho que me ajudou na estrada, eu teria virado estatística. Mesmo assim, ninguém acreditou em mim. Ninguém. A palavra dela sempre valia mais. Eu aprendi a engolir. Aprendi a sobreviver. Mas engolir não significa esquecer. E quando vi meu celular destruído, percebi que meu irmão e ela queriam me deixar sem voz, sem provas, sem nada. Queriam me apagar. Mas algo aconteceu que ninguém esperava. 3 dias depois, quando eu já estava tentando juntar dinheiro para comprar um celular usado, alguém bateu na porta da minha casa. Eu abri, ainda com a roupa amarrotada do trabalho, e dei de cara com um policial. Ele não estava sozinho, trazia um pequeno pendrive na mão. O senhor é a meu nome? Perguntou. Meu coração disparou. Pensei que era alguma intimação, alguma armação que meu irmão tivesse feito. Mas o policial continuou. Recebemos uma gravação anônima, acho que o senhor vai querer ouvir isso. E naquele segundo, antes mesmo de ele colocar o pendrive na mesa, eu senti meu sangue ferver. Alguém tinha visto. Alguém tinha registrado. Talvez, finalmente, a máscara do meu irmão fosse cair. Quando o policial colocou o pendrive sobre a mesa da sala, minhas mãos começaram a suar. Eu sentia um peso no ar, como se aquela pequena peça de plástico fosse capaz de explodir a vida inteira que eu conhecia. Meu irmão estava lá fora, vivendo como se nada tivesse acontecido, rindo, desfilando pela rua com o peito estufado. Minha irmã gêmea, como sempre, fingia não ver nada, cúmplice pelo silêncio. Mas eu estava ali, encarando um policial que me olhava com seriedade. Preciso que o senhor venha até a delegacia para ouvir isso conosco, ele disse.
Não posso soltar aqui, por segurança do processo. Meu estômago afundou. Processo. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça como um sino de igreja. Eu assenti, mesmo sem entender direito. Fui até o quarto, troquei de roupa, lavei o rosto para esconder o inchaço de noites mal dormidas, e saí com ele. O caminho até a delegacia parecia infinito. Cada passo ecoava o medo de que, de alguma forma, fosse mais uma armação contra mim. Na sala de audiências, o policial conectou o pendrive no computador. Outro agente estava presente, digitando algo em um relatório. Quando o vídeo começou a rodar, senti minhas pernas tremerem. Era a cena. A cena exata em que meu irmão me chamava de traidor na frente dos vizinhos. A câmera, escondida em algum lugar, pegava tudo: o tom de voz dele, a forma como me empurrou, a violência com que esmagou meu celular contra o chão. E, o mais importante, a risada dos vizinhos abafada pelo barulho do vidro se despedaçando. Eu fiquei paralisado. O som da palavra traidor vinda da boca dele, mas desta vez registrada, não como uma lembrança que poderiam negar, mas como prova incontestável. Esse vídeo chegou até nós por meio de um envio anônimo, explicou o policial. Mas é claro como cristal, o que aconteceu com o senhor não foi apenas uma discussão de família. Foi uma agressão pública, um dano material e um crime de difamação. Meu coração disparava. Pela primeira vez, alguém estava me dando razão. Pela primeira vez, a verdade não estava apenas dentro da minha garganta sufocada. O senhor deseja prestar queixa formal contra seu irmão? O policial perguntou, olhando nos meus olhos. Minhas mãos tremiam. Eu pensei em tudo. Pensei no olhar frio da minha irmã gêmea, no silêncio cúmplice dos meus pais, na sensação de quase morrer no acidente que ela provocou e que ninguém acreditou. Pensei em como eu fui tratado como invisível, como peso morto, como o fracassado. A palavra sim queimava na minha boca. Mas junto com ela, veio o medo. O medo de finalmente me rebelar contra o império familiar que sempre me esmagou. Eu fechei os olhos por um segundo. E quando abri, a resposta saiu, firme. Sim. Quero prestar queixa. Os policiais assentiram. Eu assinei alguns papéis, respondi perguntas, contei detalhes. Senti como se estivesse abrindo uma ferida antiga, deixando sangue escorrer, mas dessa vez diante de pessoas que não me tratavam como louco. Quando saí da delegacia, a noite já tinha caído, e o ar frio da rua bateu no meu rosto. Pela primeira vez em anos, eu respirei fundo sem sentir que estava me afogando. Mas eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. No dia seguinte, os vizinhos começaram a cochichar. Alguém havia espalhado que eu tinha ido à polícia. Minha mãe me ligou furiosa, gritando que eu estava acabando com a família. Meu pai, como sempre, ficou em silêncio. E minha irmã gêmea, ela foi a primeira a aparecer na minha porta. Ela entrou sem pedir permissão, como se ainda tivesse algum direito sobre minha vida. Estava impecável, com aquele olhar superior que sempre me atormentou. Você enlouqueceu de vez? Ela cuspiu, andando em círculos na sala. Denunciar nosso irmão? Por causa de um celular quebrado? Eu encarei ela, e pela primeira vez não desviei o olhar. Não foi só o celular. Foi a humilhação, a mentira, a violência. Você viu o que ele fez? Ela riu, aquela risada seca que sempre me fazia sentir pequeno. Você não entende nada, não é? A família sempre protege quem realmente importa. E não é você. Nunca foi. As palavras bateram em mim como socos. Mas ao contrário de outras vezes, eu não me encolhi. Então me explica, eu disse, a voz firme apesar da dor. Quem mandou aquela gravação para a polícia? Se vocês estão tão unidos, por que alguém resolveu me proteger? Ela congelou. Foi só um segundo, mas eu vi. Os olhos dela tremeram. Um lapso de surpresa, talvez até de medo. Ela recuperou a pose rápido, mas já era tarde. Eu percebi. Eu não sei do que você está falando, ela respondeu, seca, antes de ir embora batendo a porta. E foi nesse instante que eu entendi, havia rachaduras no castelo perfeito deles. Alguém estava me protegendo nas sombras. Alguém tinha visto minha dor e decidido não ficar em silêncio. Mas quem? E por quê? Naquela noite, enquanto tentava dormir, acordei com uma sensação estranha. Alguém tinha deixado um envelope embaixo da minha porta. Eu o abri com as mãos trêmulas. Dentro, havia apenas uma folha, escrita à mão, com letras rápidas e nervosas.
Cuidado. Eles não vão deixar barato. A próxima vez pode ser fatal. Meu coração parou por um segundo. Eu encarei aquela mensagem e senti o gelo subir pela espinha. Se havia alguém do meu lado, isso também significava que o jogo estava prestes a ficar ainda mais perigoso. Aquela noite parecia interminável. Eu não conseguia desgrudar os olhos do papel que encontrei no envelope. Cuidado. Eles não vão deixar barato. A próxima vez pode ser fatal. As letras estavam trêmulas, quase rabiscadas, como se quem tivesse escrito estivesse sob pressão, apavorado, ou com pressa de me alertar antes que fosse tarde demais. Deitei na cama, mas não consegui dormir. A cada barulho da rua, meu coração saltava. Senti que as paredes do quarto se fechavam em volta de mim, como se até minha casa não fosse segura. O que mais meu irmão e minha irmã gêmea seriam capazes de fazer? Afinal, eu sabia do que ela era capaz, eu tinha sobrevivido ao carro sem freios. O acidente que quase me matou ainda queimava na minha pele, não só como lembrança física, mas como ferida aberta de injustiça. Ela nunca foi responsabilizada. Pelo contrário, ganhou olhares de pena e apoio da família, enquanto eu fui chamado de desastrado. Agora, com a queixa formal contra meu irmão, eu tinha acendido o pavio de uma bomba. E aquele bilhete era prova de que alguém sabia disso melhor do que eu. No dia seguinte, acordei com batidas fortes na porta. Meu coração disparou. Por um segundo, achei que fosse a polícia trazendo novas notícias. Mas quando abri, encontrei minha mãe. Ela entrou sem pedir, com a expressão carregada de ódio. O que você pensa que está fazendo, hein? Ela disparou, andando pela sala como uma fera presa. Você acha bonito expor seu irmão para a vizinhança? A polícia já está batendo na nossa porta, e tudo por causa das suas birras infantis. Eu tentei respirar fundo, manter a calma. Ele me humilhou, mãe. Quebrou meu celular, me chamou de traidor na frente de todo mundo. A senhora viu o vídeo? Que vídeo? Ela retrucou, seca. E foi nesse instante que percebi. Ninguém na família tinha visto nada. A polícia ainda não tinha entregue oficialmente o material, e eu era o único que sabia da gravação. Ou seja, meu irmão continuava com a narrativa de que eu era o problema, o louco que estava tentando acabar com a família. Mãe, minha voz falhou, mas eu insisti. Ele passou dos limites. Eu não inventei nada. Ela me olhou com aquele desprezo que eu conhecia desde criança. Desde pequeno você inventa histórias para chamar a atenção. Você nunca aceitou que sua irmã era melhor que você em tudo. Agora inventou essa farsa contra seu irmão. Ela se aproximou tanto que senti o cheiro do perfume dela queimando meu nariz. Você nunca será nada. As palavras me atingiram como lâminas. Mas, ao contrário das outras vezes, eu não chorei. Eu não me encolhi. Eu apenas respirei fundo e deixei que a fúria se transformasse em gelo dentro de mim. Então prepare-se, mãe, eu disse, firme. Porque a verdade vai bater na porta de vocês. Ela me encarou com ódio e saiu batendo a porta. Naquela tarde, decidi voltar à delegacia. Eu precisava saber mais sobre a gravação, sobre a origem do arquivo. Quando cheguei lá, o investigador que tinha me atendido estava revisando alguns relatórios. Descobrimos a câmera, ele disse, direto. O vídeo veio de uma residência próxima, uma câmera de segurança particular. O dono nos enviou anonimamente, mas depois entrou em contato para confirmar. Meus olhos se arregalaram. Quem foi? Ele sorriu de leve. Um dos vizinhos. O mesmo que você sempre dizia que ria quando seu irmão te humilhava. Parece que, dessa vez, ele resolveu fazer a coisa certa. Eu fiquei sem reação. Era quase impossível acreditar que alguém do círculo de vizinhos, que sempre me olhava como piada, tinha se levantado em meu favor. Mas por que anonimamente? Perguntei. O policial me olhou nos olhos, sério. Porque ele tem medo. Seu irmão e sua irmã são influentes na vizinhança, certo? Ninguém quer ser o próximo alvo deles. Meu estômago afundou. Era verdade. Eles tinham poder, não porque eram bons, mas porque sabiam manipular, sabiam usar o carisma falso para colocar todos do lado deles. Eu, por outro lado, era sempre o fracassado que todos acreditavam ser. Voltei para casa com a cabeça girando. Quando entrei no meu quarto, percebi algo estranho. Minha gaveta estava aberta. Eu não lembrava de tê-la deixado assim. Me aproximei devagar e encontrei algo que não estava lá antes.
Um celular velho, arranhado, sem chip. Na tela, apenas um vídeo gravado. Com as mãos tremendo, apertei o play. Era o interior de uma garagem mal iluminada. Eu reconheci a voz da minha irmã gêmea, baixa, mas nítida. Se ele continuar insistindo, vamos ter que acabar de vez com ele. Meu coração disparou. Outro homem respondeu, era a voz do meu irmão. Já falei, uma hora dessas ele vai calar a boca. O acidente não deu certo, mas a gente pode pensar em outra coisa. Meu sangue gelou. As palavras se repetiam na minha cabeça, o acidente não deu certo. Eles estavam falando do carro. Eles confirmaram. Eles assumiram. A gravação terminou ali. Sentei na cama com o celular nas mãos, sem ar, o corpo inteiro trêmulo. Aquilo era mais do que prova. Era a confissão de que minha própria irmã tinha tentado me matar, e meu irmão estava envolvido. Mas uma pergunta me consumia: quem tinha colocado aquele celular na minha gaveta? Quem estava arriscando tanto para me dar as provas que eu precisava? Enquanto pensava nisso, ouvi passos do lado de fora. Alguém estava parado na frente da minha porta. O som da respiração pesada atravessou a madeira. Eu segurei o celular com força, o coração disparado. E então, 3 batidas lentas ecoaram. Toque, toque, toque. Quem estava ali fora sabia exatamente o que eu tinha acabado de descobrir. As 3 batidas na porta ecoaram dentro de mim como se fossem marteladas na minha própria cabeça. Eu estava sentado na beira da cama, segurando o celular velho com a gravação que poderia mudar tudo. Minha respiração estava descompassada, meus dedos suavam tanto que quase deixei o aparelho escorregar. Toque, toque, toque. Silêncio depois. O tipo de silêncio que não é vazio, mas carregado. Quem estava do outro lado sabia que eu estava ali, me corroendo de medo. O som da respiração pesada que eu tinha escutado cessou de repente. E eu fiquei sozinho, com a garganta seca e o coração martelando. Levantei devagar, caminhei até a porta, encostei o ouvido. Nada. Nenhum movimento. Quando finalmente criei coragem e abri, o corredor estava vazio. Apenas a escuridão fria e o cheiro de umidade. Mas havia algo no chão. Um pedaço de papel dobrado, com a mesma letra trêmula do bilhete anterior. Eu o abri com pressa. Eles já sabem que você tem provas. Não confie em ninguém. Meu estômago se revirou. Alguém estava jogando um jogo duplo, avisando, mas ao mesmo tempo expondo que tudo que eu tinha em mãos já não era segredo. Eu voltei para dentro, travei a porta com a tranca e sentei novamente. O celular velho brilhava na minha mão, como se fosse uma bomba prestes a explodir. A gravação não deixava dúvidas, minha irmã e meu irmão estavam juntos naquela conspiração. Eles não só tinham tentado me destruir emocionalmente durante anos, como também tinham arquitetado minha morte. E agora sabiam que eu tinha provas disso. Pensei em correr para a delegacia imediatamente, mas o medo me paralisava. Se alguém já tinha entrado no meu quarto antes para deixar aquele celular, o que impediria que invadissem de novo? Eu não tinha certeza se conseguiria chegar vivo até a polícia. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado na beira da cama, o celular no bolso, um cabo de vassoura na mão como se fosse uma arma. Cada estalo da madeira da casa, cada carro que passava na rua, me fazia pular de susto. Na manhã seguinte, decidi agir. Peguei o celular, coloquei no bolso interno da jaqueta e saí em direção à delegacia. A rua parecia mais hostil do que nunca. Os vizinhos me olhavam com olhares atravessados, cochichavam entre si. Era como se todos já soubessem que eu tinha rompido a regra de ouro da família, nunca expor o que acontece dentro dela. Quando cheguei perto da esquina, senti uma mão agarrar meu braço com força. Virei, pronto para reagir, mas era o mesmo vizinho que sempre ria nas minhas desgraças. Ele estava diferente, olhar sério, nervoso, suando. Você não entende, ele sussurrou. Eles não vão parar até você sumir de vez. Foi você que me mandou os bilhetes? Perguntei, quase sem voz. Ele hesitou. Olhou para os lados, como se tivesse medo de estar sendo observado. Eu não posso falar nada. Mas cuidado. Nem a polícia pode te proteger se eles decidirem agir agora. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me soltou e desapareceu pelo beco. Cheguei à delegacia com as pernas bambas. Entreguei o celular velho para o investigador e pedi que ele verificasse o conteúdo. Ele assistiu, e pela primeira vez vi seu rosto endurecer de verdade. Isso é grave. Gravíssimo,
Ele digitou algumas coisas no relatório. Mas você precisa entender que esse tipo de prova é forte demais para ser ignorado. Isso vai estourar como dinamite. Está preparado para o que pode acontecer? Eu balancei a cabeça, mesmo sem ter certeza. Porque, na verdade, eu não estava preparado. Não para a fúria que viria. Nos dias seguintes, o inferno começou. Minha mãe apareceu em casa de novo, desta vez acompanhada da minha irmã. Elas entraram como uma tempestade. Minha mãe gritava que eu estava destruindo a família, que eu era um monstro, que só queria aparecer. Minha irmã ficou em silêncio quase todo o tempo, mas seus olhos me atravessavam como lâminas. Havia ódio ali. Ódio puro. Você não entende o que está fazendo, ela disse finalmente, a voz baixa e venenosa. Se continuar, vai se arrepender. Eu a encarei, e por dentro uma mistura de medo e coragem queimava. Eu já me arrependi uma vida inteira por ter ficado em silêncio, respondi. Agora não mais. Ela riu. Um riso frio, metálico. E saiu junto da minha mãe sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto tentava relaxar, ouvi um barulho forte na janela. Corri até lá e vi um tijolo no chão, com outro bilhete amarrado. Minhas mãos tremeram ao desamarrar o papel. Último aviso. Se você não desistir, a próxima será no seu peito. Minha respiração falhou. Eu me afastei da janela, o coração em disparada. Eu sabia que estava encurralado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que recuar agora seria dar a vitória a eles. No dia seguinte, voltei à delegacia e mostrei o novo bilhete. Os policiais decidiram abrir um inquérito formal contra meus irmãos. O investigador me aconselhou a tomar cuidado, talvez até sair da cidade por alguns dias. Mas eu não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. Sempre fui o rejeitado, o descartável. E, ironicamente, era justamente isso que me dava força, eu não tinha mais nada a perder. Naquela noite, enquanto arrumava minhas coisas para, pelo menos, ficar de sobreaviso, ouvi de novo passos do lado de fora. Mas desta vez não eram cautelosos. Eram firmes, pesados, como se alguém não se importasse em ser ouvido. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. Meu corpo inteiro travou. Eu segurei a respiração. Do outro lado, a respiração era forte, ofegante, ansiosa. E então uma voz conhecida atravessou a madeira, baixa, quase um sussurro. Você não deveria ter mexido com a gente. Era meu irmão. A maçaneta girou mais uma vez, e a porta tremeu sob a força dele. Eu sabia que, se não agisse, aquela noite poderia ser minha última. A porta rangia sob a força do meu irmão. Cada empurrão fazia o chão tremer, e meu coração parecia querer saltar do peito. Eu estava atrás da porta, o celular velho apertado contra o peito, sentindo o frio da lâmina do medo percorrer minha espinha. A respiração dele do outro lado era alta, agressiva, cheia de raiva e desprezo. E de repente, ouvi outro som, passos silenciosos, leves, vindo do corredor. Não era meu irmão. Era alguém que ele não esperava. Antes que a porta fosse arrombada, uma mão surgiu do lado de fora, bloqueando a entrada, e uma voz firme cortou a tensão do ar. Solta a porta, você não vai ganhar nada com isso. O corpo dele tremeu, e a força do empurrão diminuiu. Meu irmão ficou imóvel, confuso, os olhos arregalados. A respiração ofegante, a raiva misturada com surpresa. E então, de repente, eu vi quem estava do outro lado, meu vizinho, o mesmo que sempre observava, que enviou os bilhetes e a gravação anônima. Ele me olhou e fez um sinal, corra. Não pensei duas vezes. Abri a porta com força e corri para o corredor. Meu irmão tentou me agarrar, mas o vizinho o empurrou com tanta força que ele caiu no chão. Minha irmã gêmea apareceu atrás dele, mas hesitou ao ver o vizinho armado com coragem e firmeza que ela não esperava. Corremos para fora do prédio. A rua estava silenciosa, estranhamente deserta, exceto pelo vento frio que arranhava meu rosto. Meu vizinho me puxou para dentro de uma viela lateral. Ali, finalmente respirei fundo. Como você sabia? Consegui perguntar, ainda tremendo. Ele olhou ao redor, cauteloso. Sei ver a verdade. Sei quem merece ser protegido. Você nunca foi só o fracassado que todos acreditam. Eu vi o que eles fizeram com você desde sempre, e não podia mais ficar parado. Mas agora, eles vão tentar de tudo. A próxima fase é mais perigosa. Ele colocou uma mão no meu ombro.
Você precisa ser rápido. Eu respirei fundo. Pela primeira vez em meses, senti uma pontada de esperança. Mas também, pela primeira vez, entendi o quão longe eles poderiam ir. Eles já tinham mostrado que não tinham limites, que não respeitavam nada, nem a própria vida, nem a minha. Nos dias seguintes, organizei tudo com cuidado. Entreguei o celular velho à delegacia, com instruções de manter cópias seguras, e contei em detalhes tudo o que sabia sobre o acidente, sobre as ameaças, sobre as tentativas de sabotagem. O investigador que me atendia parecia cada vez mais sério. Seus irmãos são perigosos, disse ele, franzindo a testa. Esse tipo de família, quando unidos, pode tentar qualquer coisa para manter as aparências. Você precisa estar atento. Eu sabia que ele tinha razão. O que me manteve acordado à noite foram as imagens da gravação, minha irmã e meu irmão, rindo, planejando minha destruição, tratando minha vida como uma piada cruel. Mas, ao mesmo tempo, a gravação era minha salvação. Era a arma que eu precisava para mudar tudo. Uma semana depois, minha mãe apareceu na porta, sozinha, desta vez com a expressão mais rígida, mas o olhar carregado de medo. Eu sei que você entregou tudo à polícia, disse ela, a voz trêmula. E eu sei que eles não vão deixar barato. O que você quer, mãe? Perguntei, controlando a raiva que queimava por dentro. Ela respirou fundo, e algo na sua postura mudou. Quero que você saiba que não somos todos iguais. Nem todos estão cegos pelo orgulho deles. Se você sobreviver a isso, lembre-se, nem tudo está perdido. E foi nesse instante que percebi, mesmo em meio à injustiça e ao ódio, havia fissuras, buracos, pessoas que podiam se tornar aliados. Pessoas que enxergavam a verdade e estavam dispostas a agir. Mas, ao mesmo tempo, entendi o perigo iminente. Eles sabiam que eu tinha provas. Eles sabiam que a polícia estava envolvida. E ainda assim, eles continuavam com a mesma arrogância, como se o mundo fosse deles. Naquela mesma noite, recebi uma ligação anônima. A voz era baixa, distorcida, quase mecânica. Se você realmente acha que pode ganhar, prepare-se. A próxima noite será sua última chance. Meu coração disparou. O medo voltou, cruel e gelado. Mas desta vez, havia algo diferente, não estava sozinho. Eu tinha provas, aliados inesperados, e a certeza de que, finalmente, poderia lutar. Passei a noite planejando cada movimento, cada passo, cada precaução. Sabia que eles poderiam atacar de qualquer lugar, a qualquer momento. A tensão estava no ar, carregando cada segundo com o peso do desconhecido. Então, enquanto organizava minhas coisas para me proteger, ouvi novamente o barulho da porta se mexendo. Não era um empurrão, mas um clique suave, alguém estava dentro de casa. Meu corpo travou. Eu segurei o celular como se fosse minha vida. Quem está aí? Gritei, a voz firme, tentando soar mais confiante do que me sentia. Um sussurro atravessou a escuridão. Não se mexa. Não é para você, ainda. A voz era feminina. A respiração era pesada. E algo dentro de mim disse que aquilo mudaria tudo. Quem estava realmente ao meu lado? E, mais importante, quem estava dentro da minha casa, escondido, observando cada movimento meu? A próxima decisão poderia ser a última. O frio da noite me congelava por dentro e por fora. Eu estava na sala, encostado à parede, segurando o celular velho como se fosse um escudo. A voz feminina sussurrante ainda ecoava na minha cabeça, não se mexa. Não é para você, ainda. Cada músculo do meu corpo estava tenso, pronto para correr, lutar ou gritar. Mas eu não sabia se isso seria suficiente. Eu sabia de uma coisa, alguém estava dentro da minha casa, observando, esperando o momento certo para agir. Mas quem? A voz era estranha, mas familiar de algum modo. Havia urgência, mas também cautela. Cautela suficiente para me manter vivo, pelo menos por enquanto. Quem está aí? Repeti, agora com a voz firme. Quero que saiba que eu não vou me intimidar. Um silêncio pesado tomou o ar. E então, uma figura surgiu da sombra do corredor. Não era minha irmã, não era meu irmão. Era alguém que eu nunca imaginei, minha prima, Lara. Ela sempre foi aquela que parecia indiferente à rivalidade da família, a única que eu sentia que não carregava ódio em relação a mim. Mas ali, naquela noite, sua expressão era de puro medo e determinação ao mesmo tempo. Eu não podia mais ficar parada, disse ela, a voz baixa.
Eu vi o que eles fizeram com você. Vi a gravação antes de chegar à polícia. E se não fosse por mim, eles poderiam ter acabado com você hoje. Meu coração disparou. Lara. Alguém de dentro da família finalmente se posicionando ao meu lado. Mas mesmo com essa sensação de alívio, a tensão não diminuía. A presença dela apenas confirmava que a ameaça era real, tão próxima, tão presente. Ela rapidamente explicou que tinha monitorado meus irmãos nos últimos dias. Cada conversa, cada passo que eu dava, eles estavam tentando manipular vizinhos e até ameaçar os poucos aliados que eu tinha. Ela me entregou outra pasta, cheia de documentos e registros de conversas, fotos e vídeos que provavam ainda mais a extensão da fúria deles contra mim. Isso vai acabar com eles, disse ela. Mas precisamos ser estratégicos. Eles não vão recuar, Ariel. Não enquanto sentirem que têm o controle. O nome dela ainda na minha boca me fez perceber que aquele era o momento que eu esperava há anos, a virada. Mas não seria fácil. Havia risco. Muito risco. E mais importante, ainda não sabíamos se os meus irmãos tinham algum espião dentro da polícia, se a família inteira não estava envolvida. Nos dias seguintes, Lara e eu criamos um plano. Primeiro, garantir que os documentos e gravações fossem seguros. Segundo, usar as provas para confrontar meu irmão e minha irmã publicamente, de forma que não pudessem negar ou manipular novamente. E terceiro, proteger nossas vidas, pois, depois do que aconteceu com o carro e as ameaças recentes, eu sabia que eles não hesitariam em ir além. Enquanto isso, meus irmãos estavam cada vez mais nervosos. Aparentemente, a notícia de que havia alguém os observando começou a corroer a confiança deles. Vizinhos que antes eram cúmplices começaram a olhar de forma diferente. E, pela primeira vez, vi medo nos olhos da minha irmã gêmea, aquele mesmo olhar frio que sempre me aterrorizou. Então, na manhã de um sábado, decidimos avançar. Lara trouxe um pendrive com todas as gravações, fotos e mensagens que comprovavam não só a humilhação pública, mas também a tentativa de assassinato e as ameaças constantes. Iríamos entregar tudo à delegacia, mas antes faríamos algo arriscado, confrontar meus irmãos diretamente, diante de vizinhos que pudessem testemunhar. Chegamos ao pátio da frente da casa deles. Os vizinhos começaram a se aglomerar, curiosos, lembrando-se da humilhação que sofri diante deles dias atrás. Meu irmão apareceu primeiro, com o olhar arrogante e aquele sorriso de superioridade que sempre me fez tremer. Minha irmã gêmea apareceu logo em seguida, elegante, confiante, como se estivesse prestes a me esmagar novamente. Ariel, o que está fazendo aqui? Meu irmão gritou, tentando soar dominante. Acha que pode me acusar de qualquer coisa? Não, respondi, firme, olhando nos olhos dele. Mas você não pode negar o que já está registrado. Lara segurava firme o pendrive. Aqui estão todas as provas. Cada mentira, cada tentativa de me destruir, cada ameaça, continuei. Agora, todos podem ver a verdade. Meus irmãos ficaram pálidos. A expressão deles mudou de arrogância para choque. Alguns vizinhos começaram a gravar discretamente com seus celulares, sussurrando entre si. Pela primeira vez, o controle deles começou a ruir. Vocês não vão se safar, minha irmã gêmea sibilou, tentando manter a postura. Mas era tarde. A verdade estava diante de todos. Um policial apareceu, chamado por um vizinho que percebeu a tensão crescente. Ele analisou rapidamente o pendrive, confirmando que o conteúdo era válido e importante para o inquérito. E ali, diante de todos, pela primeira vez, senti algo que nunca tinha sentido: poder. O poder de me levantar, de mostrar que não era invisível, de finalmente virar a mesa contra a injustiça que sofri a vida inteira. Mas antes que pudesse respirar aliviado, ouvi um clique distante. Um som metálico, sutil, quase imperceptível. E então um estalo. Alguém havia ligado o carro, e ele acelerava lentamente na rua lateral. O coração disparou. Eu sabia exatamente o que aquele som significava. Eles não tinham desistido. Eles ainda tinham forças para lutar. Lara me segurou pelo braço. Ariel, eles ainda vão tentar. Precisamos correr. E naquele instante, a adrenalina tomou conta. Eu sabia que o próximo movimento seria decisivo. Ou eu sobrevivia, ou eles fariam de tudo para me calar. A história ainda não estava pronta para acabar. A guerra estava apenas começando. O som do motor do carro acelerando pela rua lateral me congelou. Meu irmão estava lá,
tentando me intimidar mais uma vez, mas desta vez não havia plateia para aplaudi-lo, havia apenas a tensão de vizinhos assustados, policiais atentos e, mais importante, eu com Lara ao meu lado, firme e pronta para reagir. A adrenalina corria em minhas veias como fogo, queimando o medo, transformando-o em uma determinação quase cruel. "Vamos sair daqui!" gritou Lara, puxando meu braço. "Eles não vão parar até tentar de tudo." Não era só uma ameaça. Eu conhecia o histórico deles. O carro, as mentiras, as humilhações públicas, cada ato era calculado. E agora, eles estavam dispostos a testar os limites. Meu irmão girou o volante com força, fazendo o carro render, como se fosse uma arma apontada diretamente para nós. Eu respirei fundo, mantendo a calma, lembrando de cada lição que a vida me deu sobre sobrevivência e planejamento. Eu não era mais a sombra da minha irmã gêmea. Não era mais o fracassado que todos acreditavam. Eu tinha provas, aliados e, acima de tudo, a vontade de finalmente me impor. Enquanto o carro avançava, minha mente girava rapidamente. Precisávamos desviar. Eu puxei Lara para a lateral, correndo na direção de uma rua estreita que sabia que os vizinhos raramente usavam. O carro derrapou na esquina, mas não conseguimos ver a face do motorista direito, apenas os olhos furiosos do meu irmão refletindo em meio à escuridão. Uma vez fora do alcance imediato, liguei para a polícia, narrando exatamente onde estávamos, descrevendo o veículo e a direção que haviam tomado. A tensão era quase insuportável. Cada segundo parecia eternidade, cada ruído da rua podia ser uma armadilha. Mas algo dentro de mim gritava que estávamos mais próximos de virar o jogo. Quando a polícia finalmente chegou, cercando a rua lateral, eu percebi a mudança. Pela primeira vez, a presença deles não ditava o clima, não intimidava mais. Eles estavam encurralados, mas ainda arrogantes, como se o mundo ainda fosse deles. O policial se aproximou, apontando para o carro que ainda tentava fugir. "Saiam do veículo", ordenou firme. Agora. Meu irmão e minha irmã gêmea saíram, tensos, agressivos, mas sem opção. Eles tentaram argumentar, gritar, mas sabiam que a situação tinha mudado radicalmente. O carro e as evidências nas nossas mãos agora pesavam mais do que qualquer mentira ou manipulação deles. O policial me olhou e disse: "Está seguro agora. Mas precisamos levar todos vocês para a delegacia." No caminho para a delegacia, senti o peso de anos de humilhação, medo e rejeição começarem a se dissipar. Eu ainda tremia, mas não era mais o medo de antes, era a consciência de que finalmente havia tomado o controle da minha vida. Lara manteve a mão firme na minha, silenciosa, mas presente, mostrando que não estava sozinho. Na delegacia, entregamos todas as provas, gravações, bilhetes, fotos, mensagens. Cada detalhe das ameaças, das tentativas de sabotagem, da humilhação pública foi registrado. O investigador olhou para mim com respeito, finalmente reconhecendo a extensão do que eu tinha sofrido. "Ariel", disse ele, "sério, o que você passou é incompreensível. Mas agora temos o suficiente para que seus irmãos respondam por cada ato. Isso inclui agressão, ameaça de morte e tentativa de homicídio." Senti um peso enorme sair dos meus ombros. Pela primeira vez, eu não precisava me esconder. Pela primeira vez, a verdade não estava apenas em minha mente ou nas minhas mãos, estava documentada, registrada, implacável. Quando saímos da delegacia, a noite havia caído. A cidade parecia mais tranquila, e, pela primeira vez, eu pude olhar para o céu sem sentir que ele me esmagava. Lara sorriu para mim, um sorriso leve, mas cheio de cumplicidade. "Você conseguiu, Ariel", disse ela. "Finalmente." Mas eu sabia que isso não era apenas vitória. Era redenção. Eu não precisava mais provar nada para minha família. Eu não precisava mais viver nas sombras da minha irmã gêmea ou do orgulho do meu irmão. Eu tinha enfrentado a injustiça, a traição, a humilhação, e ainda estava aqui. Vivo, inteiro e finalmente livre para reescrever minha história. Nos dias seguintes, meus irmãos foram formalmente investigados, processados e acompanhados pela polícia devido às evidências que entregamos. A notícia se espalhou pela vizinhança, e pela primeira vez, a comunidade viu meu irmão e minha irmã gêmea não como figuras de admiração, mas como pessoas que cometeram crimes e abusos durante anos. Minha família, claro, continuou dividida. Minha mãe manteve o orgulho e a negação, mas os olhares desconfiados começaram a surgir. Meu pai ficou em silêncio, sem saber como reagir. Mas eu não me importava mais. O que importava era que eu estava de pé,
reconstruído, mais forte do que jamais imaginei. O que mais me surpreendeu, no entanto, foi perceber algo que nunca havia notado: o poder da solidariedade e da coragem alheia. Lara, o vizinho anônimo, o policial que acreditou em mim, todos eles foram instrumentos da minha redenção. Pessoas que, mesmo em silêncio ou medo, escolheram fazer o certo. Eu aprendi que justiça nem sempre é imediata, mas que a verdade, quando mostrada com coragem, tem um peso inegável. E mais do que isso, aprendi que a redenção não é apenas vingança. É levantar-se, sobreviver e, finalmente, respirar como quem ganha direito à própria vida. Agora, ao caminhar pelas ruas da cidade, sinto uma leveza nova. Não há medo em meu coração, apenas cautela e aprendizado. Sei que minha família ainda pode tentar se vingar, ainda pode haver desafios, mas eu não sou mais vulnerável. Olho para o celular velho, agora guardado em segurança, lembrando de tudo o que passei. A humilhação, a violência, a tentativa de me apagar do mundo, tudo transformado em prova, em força, em história. Uma história que ninguém poderá negar, e que finalmente me pertence. E pela primeira vez, eu sorri. Não era apenas um sorriso de alívio, mas de quem sobreviveu a séculos de rejeição, traição e tentativa de destruição. Eu sobrevivi. E isso, finalmente, era suficiente.